Olá, meu nome é Moisés Pedreira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ventilação de formigueiros de formiga cortadeira, ok? Nós estamos aqui diante de um formigueiro de formiga cortadeira, um formigueiro saúva, tá bom? Do gênero Atta. Nós vamos entender um pouco como é que acontece essa troca de ar interno, essa refrigeração do formigueiro. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: o formigueiro é um organismo vivo. Esse organismo vivo é composto de formigas e fungo. Formigas que estão adultas, formigas mortas, ovos, larvas e pulpas. Então, nós temos um conjunto de formigas e um conjunto de fungo que gera um metabolismo, ou seja, são seres vivos. Então, a formiga e o fungo produz um metabolismo. As formigas, mais especificamente, ao andarem, ao transitarem, ao manusearem o fungo internamente, abrir canais, abrir panelas, ela gera um metabolismo, ou seja, esse metabolismo gera um calor. Onde existe um monte de organismo vivo, automaticamente existe uma diferença de temperatura. Então, esse conjunto desse formigueiro embaixo, com essas panelas e as formigas em atividade, gera um calor. O ar aquece. Esse ar que aquece, pela lei da termodinâmica, esse ar sobe. Então nós estamos vendo aqui olheiros em cima desse formigueiro, tá bom? Muitos desses olheiros aqui em cima desse formigueiro são olheiros que saem, ou seja, como se fosse uma chaminé, como se fosse um suspiro. O ar, os gases sobem. Quando os gases sobem, cria uma pressão negativa no formigueiro, aonde necessita que um outro ar tome o lugar. Esse outro ar que entra no formigueiro, que é o ar, a atmosfera, que corresponde ao processo de refrigeração, esse ar é abastecido pelos olheiros laterais que existem em volta do formigueiro e por alguns olheiros que ainda estão aqui em cima. Então, todo formigueiro vivo tem um metabolismo, é um ser vivo. A atividade das formigas gera calor, gera gases. Esses gases aquecidos sobem. Ao subir, cria uma pressão negativa. Então, aqueles olheiros que estão distantes e em volta são os olheiros responsáveis por abastecer e fazer a troca da atmosfera de dentro do formigueiro. Bom, então aqueles olheiros que estão em volta do formigueiro, eles são responsáveis não somente pela entrada de folha para abastecer o formigueiro, como também pela troca de atmosfera, ou seja, o ar que é renovado no formigueiro é proveniente também desses olheiros laterais e alguns desses olheiros de cima. Essa atividade, esse metabolismo do ser vivo, a gente pode entender, por exemplo, numa fábrica, ou numa festa, ou numa casa. Quando tem muitas pessoas reunidas, há um metabolismo desses seres vivos, o ar aquece e sobe. Então, é comum ter exaustores para retirar o ar quente. E os exaustores estão sempre na parte alta, porque o ar quente sobe. Então, o mesmo princípio que nós usamos para refrigerar os galpões, ou refrigerar também nossas casas e estruturas de habitação, é o mesmo princípio que a formiga usa para realizar a troca de atmosfera, ou seja, trazer um ar renovado para o seu formigueiro. Então, é basicamente este princípio.